Bom dia a todos. Estamos com o programa Semear Esperança, a voz da solidariedade. E hoje, como já anunciámos, vamos ter o pastor António Gonçalves connosco. Muito me honra a mim. Uma pessoa muito importante também na minha vida, meu professor no Instituto Bíblico. E hoje vai-nos falar um pouco acerca da Associação RUT. Ele que também é o presidente da direção, também o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Benfica, e nós queremos conhecer um pouco mais acerca da fundação também da Associação RUT. E então eu começo por cumprimentá-lo e agradecer o facto de estar connosco, que Deus Obrigado. abençoe, e também poder-nos falar um pouco como tudo começou, como se deu a origem da Associação RUT. Ok, antes de mais, eu saúdo a todos aqueles que nos assistem. Eh, a história da Associação RUT, ela começou muito antes da Associação RUT, de facto, não é? Hum, Quando em 1990 eu assumi a Igreja de Benfica, eh, estávamos na época muito forte dos problemas da toxicodependência, o Casal Ventoso, a Cova da Moura, o Camboja, uma série de bares em Lisboa onde havia situações muito, muito dramáticas. E quando eu cheguei a Benfica, uma das coisas que eu desejei logo foi começar um trabalho com os toxicodependentes. Não é? E eu cheguei em 1990, em 1991 nós começámos o trabalho social com os toxicodependentes. Criámos o Café Convívio da Assembleia de Deus de Benfica, que foi o terceiro café convívio a haver em Portugal. O primeiro café convívio foi o café convívio da Marques da Silva, que era o café convívio do Desafio Jovem. O segundo café convívio foi o café convívio das Laranjeiras, do CCBA. E o terceiro café convívio a abrir foi o nosso, não é? 1991. E foi, de facto, um estímulo tremendo trabalhar com os toxicodependentes. A igreja mobilizou-se, muita gente se envolveu e fizemos um trabalho excelente, 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 excelente. hum. Isto ajudou a igreja também a expandir-se. Muita gente nos visitava, muita gente veio até nós, e isto levou a igreja num processo de autonomia. Em 1999, a igreja tornou-se autónoma e em 1999, nesse mesmo ano, nós registámos os primeiros estatutos da Associação RUT. Porque a Associação RUT, inspirado na história da Bíblia, RUT significa solidária, não é? E nós temos montes de histórias, peripécias à volta deste nome aí na comunidade, que eu não vou entrar nelas, mas RUT significa solidária e foi esse o mote para pormos o nome à nossa associação de RUT e a partir daí nós continuámos a desenvolver montes de trabalhos. Ainda antes de criarmos mesmo a associação, por volta de 1998, penso que um ano antes, nós arrancámos com o trabalho da creche. Começámos uma creche incipiente, numa sala sem condições, mas pronto, no propósito de prestarmos mais um serviço à comunidade. Então, nascemos, nesta altura, 1999, em junho, estabelecemos a associação, registámos os estatutos e pronto, e foi assim que a associação nasceu, não é? É uma história como muitas outras, não é, no nosso país, porque quando os trabalhos têm determinada dimensão, não é? A igreja, que está mais virada para a área eclesiástica, não pode comportar, não é, uma estrutura, depois para fazer as parcerias com a Segurança Social, então foi mesmo importante criar a Associação RUT, não é? Se me permites, Pedro, Sim, sim. nesse aspecto entra uma historiazinha muito engraçada, que é, nós criámos a nossa creche, não é? A creche realizava-se nas antigas instalações da igreja, na rua Professor Santos Lucas. Era uma sala com 90 metros quadrados, tínhamos uma cave, tínhamos uma cancela para fechar a cave. Abrimos aquilo no sentido de prestar apoio às famílias da igreja, que realmente só 2 ou 3 é que usufruíram, as outras achavam que não valia a pena, mas a comunidade interessou-se e começaram a vir a pôr cá os filhos, não é? Ou seja, os crentes não punham, mas a comunidade vinha pôr os filhos e a dada altura, pá,
eu e o Dr. Jorge Carvalho, porque o trabalho começou com o pessoal que trabalhava lá eram voluntários, era a minha mulher, era a mãe do Jorge Carvalho, do Dr. Jorge Carvalho, eram mais 2 ou 3 irmãs que trabalhavam voluntariamente e, por exemplo, no nosso caso, tínhamos lá a nossa neta, o nosso neto, a nossa neta, a minha mulher não recebia nada e nós ainda pagávamos 10 contos para ter lá a neta, não é? Porque tudo que nós queremos construir tem que ter princípio, não é? Tem que haver essa estrutura. E nós pagávamos para ter lá a neta quando o nosso trabalho era voluntário para cuidar. E foi no âmbito desse trabalho que aquilo começou a crescer, começámos a ter procura, e nós pedimos uma inspeção à Segurança Social. Foram vocês que pediram. Fomos nós que pedimos à Segurança Social para ir lá. E a Segurança foi lá, uma doutora Maria do Carmo Albergaria, uma senhora já que não era jovem, mas numa simpatia, uma senhora com um coração, uma paixão. Gostámos tanto de conversar com ela que ela disse: vocês têm aqui um trabalho maravilhoso, vocês são umas avózinhas, vocês... Isto é lindo, mas eu não posso autorizar uma coisa destas. Vocês não têm o mínimo de condições exigidas pela lei, não é? Isso. Então ela aconselhou-nos, ela disse: Jorge, vocês vão à junta e tentem através da junta um terreno, um espaço para vocês poderem construir alguma coisa. Eu para já vou deixar passar, vou-vos dar um tempinho para não fechar, para vocês verem isso. E diante da simpatia da doutora Maria do Carmo Albergaria, nós fomos à junta, eu e o Dr. Jorge Carvalho, falar com o presidente da altura, e ele disse: já ouvi falar da vossa creche, já sei que vocês têm um trabalho, vocês precisam de um terreno, então vamos fazer assim, vamos ver. Metemos-nos no carro, fomos dar uma volta por terrenos em Benfica, e ele perguntou-nos qual é que nós queríamos. E nós escolhemos um, mas ele disse: o ideal era aquele. Porque resolvia um problema vosso e um problema da junta também. Pronto, e nós aceitámos o que ele nos propôs e construímos o nosso primeiro infantário, pronto, nessas instalações, já respeitando as normas, as regras, e tudo isto começou porque uma técnica da Segurança Social, que foi extremamente sensível, ela não impôs a lei de nos fechar de imediato, sabendo que nós não tínhamos as condições, mas deu-nos a abertura suficiente para nós conseguirmos criar as condições. E nós estamos gratos à doutora, nunca mais me esqueci do nome desta doutora, não é? Nunca mais a vi, mas nunca mais me esqueci dela por toda a simpatia dela, e foi assim que nós avançámos, não é? Foi marcante, não é? As palavras dela foi de facto marcante. E não sei se lembra de mais algum entrave que teve nesse processo. Como é que foi? Já vimos que estabeleceram uma boa parceria, não é? Com a junta, ou deram o terreno. O problema Como evangélicos acha que teve algum... Não tivemos nenhuma... Não tivemos. O Dr. Fernando, na altura, era o Dr. Fernando, o presidente da junta, ele era um homem com uma mente aberta, independentemente da cor política dele, ele era socialista, era a Câmara Socialista, a junta que estava era socialista na altura, e ele era um homem extraordinário. Ele foi impecável, disponível, ajudou, não criou nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Antes, pelo contrário, ele viabilizou tudo. O que aconteceu foi depois, não é? Depois é que vieram os problemas complicados, porque, e sem querer entrar na política, mas nós como e PSS acabamos por nos ver envolvidos nestas deambulações políticas, não é? Quem era o presidente da Câmara de Lisboa na altura era o Dr. João Soares, não é? E o Dr. João Soares estabeleceu um protocolo com as juntas de freguesia de que os jardins e os espaços públicos passavam a ser da responsabilidade das juntas de freguesia e não da Câmara. O que acontece é que ele falou, mas não escreveu. Isto foi tratado, mas não foi escrito, não é? Ora, quando eu falo com o Dr. Fernando e ele nos cede o terreno, estabelecemos um protocolo com a junta de freguesia. A junta de freguesia faz um protocolo, cede-nos o espaço onde nós construímos o primeiro edifício, que nos custou uma pipa de massa na altura, estamos a falar há 20 anos atrás, não é? Foi muito caro, num terreno que era provisório, era um terreno que era da junta, não era nosso, havia um direito de superfície para nós estarmos lá. O que acontece é que o Dr. João Soares sai da Câmara e entra o Dr. Santana Lopes,
Quando entra o Dr. Santana Lopes, passado algum tempo, eu não estou a dizer que a culpa é do Dr. Santana Lopes de maneira nenhuma, mas tem a ver com as politiquices que se fazem partidárias, não é? No meio disto, eu recebo uma nota da Câmara, um ofício da Câmara, a dizer que tinha construído um infantário, um espaço, num terreno que não estava autorizado e que tinha 30 dias para tirar de lá o edifício. Não é? Aí eu vou à Câmara e digo, desculpem lá, eu tenho um protocolo com a Junta, tenho um protocolo e levo o protocolo, tenho um protocolo com a Junta. A vereadora da Ação Social diz que não tem nada a ver com isso, porque a Junta não tem autoridade para ceder os espaços. E eu tinha que tirar de lá o edifício. Eu disse, desculpem lá, isto é um problema que a Câmara tem que resolver com a Junta, não é comigo. Se eu tenho um protocolo da Junta, a Câmara tem que resolver com a Junta, não é comigo. Não, nós não temos nada a ver com isso, a Junta fez, isso é uma responsabilidade. Foi, Pedro, ameaçaram-me, me tiravam de lá, isto arrastou-se meses, anos, isto arrastou-se anos, não é? Porque isto, eu ameacei que punha lá a SIC, punha lá a TVI, porque eles disseram que iam lá e que demoliam, eu que ia chamar para lá os pais das crianças, e tudo isso, até que uma jurista da Câmara, nos deu o parecer favorável a nós. Ela diz que o problema era resolvido entre a Câmara e a Junta, que nunca resolveram. Nunca resolveram. Entretanto, felizmente aquela vereadora foi-se embora e não deixou saudades, devo dizê-lo, porque a forma dela tratar era simplesmente assim. Não é? Ela é uma mulher muito famosa, eu não vou dizer o nome dela, porque ela é uma mulher muito famosa, não é? Mas ela não deixou saudades nenhumas. Entretanto, pronto, as coisas fomos nos mantendo. Tivemos várias peripécias, coisas engraçadas, como, por exemplo, ligar o esgoto. Pá. Nós não tínhamos nenhum projeto, não é? Quando foi preciso ligar o esgoto, tivemos que ligar o esgoto do infantário ao coletor num fim de semana, abrir os roços. Foi até o pastor Euclides que fez isso. Como ele tinha jeito como pedreiro. Lá ligámos o coletor, calcetámos o passeio. Na segunda-feira, quem passou, ninguém percebia que tinha havido ali obras. Aquelas peripécias que a gente faz numa altura que noutra altura, se calhar, ficávamos mais condicionados com medo, não é? Mas foi feito, está feito, já nem estamos lá, já estamos do outro lado, não é? Mas foram as lutas que tivemos. As lutas é que, de repente, nós vimos-nos no meio dos conflitos partidários, onde as pessoas têm mais interesse pela ideologia política do que pela necessidade de ir ao encontro das pessoas. E mais, sendo a RUT uma IPSS, uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, que devia de ser acarinhada, aquela variação camarária foi execrável no trato connosco. Simplesmente execrável. Não é? E eu agradeço àquela jurista que nos deu o parecer favorável, porque no meio desta gente toda sempre aparece alguém com sensibilidade e bom senso. Não é? E bom senso. Deus sempre envia alguém, não é? Para que a obra não pare porque e avance. No meio disto é bom dizermos que a Igreja estava sempre a orar, não é? Que nós tínhamos sempre o pessoal a orar. Em relação à Igreja, pronto, qual é a importância da associação para a Igreja e vice-versa? Como é que vê as coisas neste prisma? Eu acho que é assim. Eu entendo que ser Igreja, a Igreja tem uma tarefa primordial. E a tarefa primordial é a Igreja vir ao encontro da necessidade intrínseca das pessoas. E a necessidade intrínseca das pessoas não é apenas necessidade espiritual. Essa é a necessidade principal das pessoas. É elas reconhecerem a sua condição espiritual e nós trazemos uma mensagem de salvação e uma mensagem de esperança, de segurança para as pessoas. Esse é o papel principal da Igreja. Mas na dimensão humana da Igreja, a Igreja tem a responsabilidade de ir ao encontro da necessidade das pessoas, sejam elas quais forem. A Bíblia diz para nós cuidarmos dos necessitados, particularmente dos domésticos da fé. Mas quando diz particularmente, não diz que é exclusivamente, não é? Isso é uma interpretação errada. Então, a Igreja tem uma responsabilidade espiritual de ir ao encontro de todas as pessoas, sejam elas de que religião forem, sejam elas de que cor política forem, sejam elas de que natureza forem.
a Igreja deve fazer o bem sem olhar a quem. Este é um princípio. Se as pessoas precisam, a Igreja deve ir ao encontro delas. E eu penso que só o ato de nós irmos ao encontro e de cuidarmos é uma forma de nós pregarmos o Evangelho. Eu uso uma frase do São Francisco de Assis, falo negativamente, não é? Não, mas isso é a opinião dele e cada opinião vale o que vale. O São Francisco de Assis dizia: prega sempre a palavra, e se alguma vez sentires necessidade, usa palavras. Ele não está a dizer que nós não devemos usar palavras. Ele está a dizer é que, na maioria das vezes, o facto de nós fazermos fala mais do que o que nós dizemos. Este é o princípio de São Francisco de Assis. Então, eu acho que a Igreja, quando a Igreja é proativa, quando a Igreja vai ao encontro das pessoas, quando a Igreja se manifesta na comunidade, o Evangelho também é proclamado. Eu até costumo fazer uma pergunta, normalmente, quando falo destas coisas, que é, e até aos meus alunos, que eu continuo a dar aulas e às vezes eu pergunto, que é, como é que nós avaliamos a relevância da nossa Igreja? É de uma forma simples. Perguntando, se a minha igreja fechasse hoje, quantas pessoas na comunidade iam dar por falta dela? E se eu concluir que ninguém dava por falta dela, ela também não está lá a fazer nada. Ora bem. Entendes, Pedro? Porque a igreja tem esse munus maravilhoso que é proclamar as boas novas da salvação, de apresentar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas também não esquecermos que o Senhor Jesus Cristo alimentou a multidão, supriu as necessidades físicas das pessoas, ele foi ao encontro, e nem todos, alguns daqueles de quem ele cuidou, possivelmente quando ele foi morto estavam lá a dizer crucificam. Possivelmente, nós não sabemos. Então, é o fazer porque esse é o princípio do cristianismo. É amar incondicionalmente. E nesse âmbito é muito importante. Nesse âmbito, a associação valoriza o trabalho da Igreja. Não quer dizer que antes de termos a associação, a Igreja não fosse já relevante porque já fazia. A associação apenas veio tornar oficial e na base da possibilidade dos protocolos com as instituições, com o Estado e com as outras organizações, aquilo que muitas vezes à Igreja é impossibilitado. Então, nesse sentido, a associação é uma mais-valia para a Igreja, porque quando nós temos no infantário creche da Igreja Evangélica Assembleia das Benfica. Nas carrinhas do SAD, nós temos lá que é o trabalho social da Assembleia de Deus de Benfica. E parecendo que não, de uma forma lenta, mas segura, vai passando a mensagem que a Igreja está lá, está presente através do trabalho social que faz. Isso mesmo. Pois, essa é uma questão que é relevante e que nós devemos pensar nela. Eu estive a estudar um pouco acerca do início do trabalho social e a partir da implantação da República foram surgindo algumas instituições de cariz evangélica, as igrejas mais reformadas fundaram várias instituições. O que é certo é que os fundadores foram partindo e essas instituições foram fundadas sem nenhum vínculo jurídico à igreja, não é? Estatutário, e hoje são instituições meramente laicas. E, se nós formos falar na Igreja Católica, eles têm um vínculo jurídico, têm uma forma de organização diferente. Não acha que deveria de haver algo, ou o que é que tem feito para a associação permanecer, não é, vinculada à Igreja e quais são os princípios fundamentais para que isso possa acontecer? Olha, eu penso que quando uma igreja cria uma associação, deve ter o cuidado de nomear, procurar para os corpos gerentes, pessoas bem vinculadas à igreja. É um princípio importante. Gente com bom testemunho, gente que seja fiel, e depois manter, quanto possível, o número de sócios da associação entre os membros da igreja. Por exemplo, nós temos uma igreja razoável, temos uma igreja com cerca de 400 pessoas e temos cerca de 100 sócios. Neste momento, sócios pagantes. Já tivemos 200,
que vamos limpando, não pagam, a gente vai os tirando, não é? Temos cerca de 100 sócios pagantes, ou seja, temos um quarto da igreja. E vamos de vez em quando fazendo na igreja, promovendo, por exemplo, eu estou agora com o confinamento não, mas depois do confinamento irei fazer um dia na igreja sobre a Associação RUT, não é? Em que irei pregar sobre a solidariedade, a importância da solidariedade, falando dos valores que a associação tem, do testemunho que a associação deixa, não é? E desafiar algumas pessoas a tornarem-se sócios, não é? Então, procuramos que os sócios da associação sejam só da igreja. Nós não temos sócios que não sejam da igreja, não é? E a direção pode fazer assim, não é? É a direção E que a aprova. direção pode porque os sócios têm que ser admitidos por aprovação da direção, não é? Isso. Então, nós aprovamos ou não aprovamos, não é? Ou então criamos também um outro sócio, que é um sócio que é não pagante, é um sócio Ok. afetivo, não é? É um sócio que não tem direito a voto, é conselheiro, pode participar e emitir opinião, mas não pode ser eleito, não pode eleger nem ser eleito. É Ok. nesse sentido, não é? É esse tipo de sócio também que nós não temos ninguém nessa base, não é? Mas temos essa possibilidade de fazer Sim. isso, não é? Então o objetivo é esse, é manter a associação, quanto possível, dentro do domínio da membresia da igreja. Sim, sim. Sim, correto, é isso mesmo. E quanto a projetos futuros da associação, o que é que pensam fazer? Olha, nós temos um projeto muito grande, não é? Um projeto muito grande. Nós temos um projeto para construir no sítio onde temos o infantário. Nós temos ali um terreno que nos está cedido em direito de superfície pela Câmara Municipal de Lisboa por 50 anos e nós até já temos o projeto aprovado, não é? Nós gastámos mais de 50 mil euros na elaboração do projeto, porque o projeto obriga a todos os impactos, tudo o que é exigido por lei está feito, não é? O projeto entrou na Câmara Municipal de Lisboa, o projeto foi aprovado, só que entrou a crise que veio com o engenheiro Sócrates, não é? Tudo isso. Nós até tínhamos na altura já um banco que se tinha disponibilizado para nos emprestar 1 milhão de euros. O projeto está avaliado em 5 milhões de euros, não é? Tínhamos um Uau. banco que tinha dito que nos emprestava 1 milhão de euros para arrancarmos com a obra e que começaríamos a pagar 2 anos depois. Portanto, tínhamos um período de carência do investimento para começar. Entretanto, deu-se praticamente a bancarrota, que nós sabemos, que veio, a crise, os bancos entraram todos em crise, e isso foi tudo por água abaixo, não é? Neste momento continuamos com o projeto de pé, mas não temos nenhuma perspectiva. Eu ando a orar porque o senhor me deu Euromilhões, mas ele diz que tens que jogar, não é? Porque eu queria o Euromilhões, mas sem jogar, não é? Pois. Porque, entretanto, todos os apoios que haviam para este tipo de construção, o caso do programa PARES e outros Sim. programas que existiam, tudo isso falhou, desapareceu, não é? Foi canalizado para outras coisas, é verdade. Mas é compreensível, o país Sim, entrou sim. numa situação muito É. complicada. E quando o país começa a tentar levantar-se, há uma série de situações aí que ainda não estão viradas para as IPSS, não é? Ainda complicam, são exigidas demasiadas coisas, porque é estranho que, por exemplo, as IPSS sejam consideradas instituições privadas de solidariedade social sem fins lucrativos, não é? Mas depois nós fazemos alguma coisa e ficamos a dever milhões, não é? Ora, como é que nós vamos pagar os milhões? Nós somos sem fins lucrativos, não é? Pois. Depois devia de haver uma simpatia ou um entendimento, porque se as IPSS elas acabam por fazer aquilo que o Estado de Direito devia de fazer, mas não faz, e não faz não é porque não quer, é porque Não tem claramente não há possibilidade. condições para ser o Estado a fazer tudo. Ora, se o Pois. Estado não pode fazer, o Estado devia, no mínimo, patrocinar, subsidiar aqueles que fazem e aqueles que têm já provas dadas. Por exemplo, aqui a nossa construção.
Pá, o Presidente da Câmara de Lisboa, e eu vou entrar aqui um pouco na política, também não devo nada a Sim, ninguém, não tenho medo claro de que ninguém, não não é? temos problema. O Presidente da Câmara de Lisboa, há anos que andam a falar de um lar para Benfica. De um lar para Benfica. O Presidente da Câmara de Lisboa sabe que nós temos o projeto aprovado, tudo aprovado, mas nunca quis apoiar a Associação Rota. Nunca quis. Pois. Temos aprovado na Câmara, é só começar a construir, temos o terreno, temos tudo, nunca quis. Acho que agora que vão apoiar uma construção qualquer lá em Benfica, que eu ainda nem me inteirei bem disso, nem sei se está ligada à Igreja Católica, se está ligada à Santa Casa da Misericórdia, Pois. ou seja, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a única que não precisa de apoios camarários. Porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem o dinheiro do jogo todo. Mas toda a gente E tem um vai. património enorme. Exatamente. Isto leva-me a perguntar qual é a razão, quais são as motivações que estão por trás Sim, disso. Porque sim, tem que haver motivações, sim. não é? Porque não apoiar as IPSS? Eu quero acreditar que o problema da Câmara de Lisboa não apoiar a Associação RUT, quero acreditar que não é um problema por ela ser da Igreja Evangélica. Quero acreditar, mas também não tenho a certeza. Se não há aqui preconceito religioso do Senhor Presidente da Câmara de Lisboa. Não tenho a certeza. E estou a falar sem papas na língua, porque não devo nada, nem temo nada. Nem temo nada. Nos anos que aqui estamos, já provámos, já mostramos, já demos. Pá, e estranho, tendo a Junta de Freguesia de Benfica tanta necessidade, porque é uma junta envelhecida, há anos que os presidentes prometem um lar, estamos ali para construir, e mais. Eu mandei-lhe e-mails, mandei uma carta registada a pedir uma reunião, que ele nunca respondeu, não deu resposta nenhuma, o que eu considero de uma deselegância e de uma falta de respeito de todo o tamanho, porque nós até tínhamos uma proposta para fazer, poderia ser razoável, porque eu sei que a Câmara, por exemplo, nas Laranjeiras, no projeto das Laranjeiras com o CCVA, entraram em acordos e a Câmara fez uma parte, o CCVA fez outra. Connosco, o Presidente nunca quis nada connosco, não sei porquê, nem sequer o conheço pessoalmente, nunca tive nada com ele, não é? Mas fico apreensivo. E eu espero que o que eu estou a dizer possa chegar de alguma forma ao conhecimento dele, não é? Estranho, honestamente estranho completamente que a Junta de Benfica, e mais, a Junta de Benfica, a doutora Inês Drummond, que foi a presidente que saiu há um tempo atrás, ela abdicou e entrou o Ricardo, que está doente, que está hospitalizado, é gente que tem simpatia por nós. É gente que conta connosco, gente que sabe e gente que até, de alguma forma, fala de nós na Câmara. A Câmara nunca quis nada connosco. Não sei porquê, deixo isso com o senhor Presidente da Câmara, é um problema dele, não é meu. Nós estamos lá para servir e é o que temos feito. E enquanto pudermos, iremos continuar a servir. Sim, isso é importante continuar a servir e também, de alguma forma, somos evangélicos, confiamos em Deus, mas também Exatamente. temos que fazer sentir a nossa voz perante eles e a discriminação que às vezes acontece, não olhando para aquilo que as pessoas têm capacidade para fazer, não é? Porque, de facto, uma Pedro, associação como a Associação RUT tem muita capacidade e já demonstrou isso, mas Pedro, existe discriminação, ainda existe discriminação. existe. Deixa-me pegar aí nas tuas palavras e no versículo que tu citaste. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixa-me inverter esse versículo. Recebei de Deus o que é de Deus e de César o que César vos deve dar. Ou seja, nós damos a Deus o que é de Deus. E a César também damos, porque nós pagamos os impostos, nós servimos a comunidade, é uma forma de dar a César. De Deus nós sabemos que contamos sempre. Só lamentamos é que César, neste caso, que é quem tem o poder, não faça a parte dele. Não faz. Vivemos numa sociedade que faz discriminação e isso. Exatamente. Logo se vê que as religiões não são tratadas da mesma maneira, há uma concordata para uma determinada religião. Exatamente. É uma sociedade que não é uma sociedade moderna, não é uma sociedade que se considere justa nesse sentido. Mas iremos fazer a nossa parte e estamos cá para reivindicar também, com certeza, e sermos justos. Justiça. É Não isso sei se mesmo. quer deixar algumas palavras finais, estamos mesmo a finalizar. Opa, o que eu digo é para os meus ilustres, estimados colegas pastores que estão à frente de igrejas, por muito pequeninas que sejam, façam alguma coisa neste âmbito,
procurem estar presentes na comunidade, não só levando o Evangelho, não é? Porque barrigas vazias têm dificuldade em ouvir. Então procurem alimentar um pouco as barrigas e, à medida que as alimentam, partilhem. Mas façam as duas coisas. Alimentem e, à medida que alimentam, partilham, e vocês vão ver que irão ter resultados diferentes. Não é possível fazermos as coisas sempre da mesma forma e esperarmos resultados diferentes. Então vamos fazer diferente, porque fazendo diferente iremos ter resultados diferentes. Muito E bem. Deus vai honrar a fé e a atitude de cada um. Pastor Ok? António Gonçalves, foi um gosto, foi muito bom ter esta conversa consigo. Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, tudo o que está envolvido, que eu sei que é muita coisa e também situações difíceis, mas Deus vai capacitá-lo e tem essa capacidade. Deus abençoe. Obrigado, Pedro. Tá, Deus te abençoe também. Tá.